Já com o título do Campeonato Espanhol conquistado, o Real Madrid tem utilizado as partidas da competição para preparar a final da Liga dos Campeões, que acontece em 13 dias lá em Londres. Neste domingo, o Real Madrid jogou fora de casa contra o Villarreal e a partida terminou em empate em 4-4, com o time de Carlo Ancelotti fazendo dois tempos completamente diferentes. Primeiro, a gente precisa ressaltar que o técnico italiano tem utilizado as partidas fora de casa do Real Madrid para dar mais minutos aos jogadores que jogaram menos durante a temporada. Por exemplo, que a gente tem certeza do time titular que entrou em campo contra o Villarreal, apenas Rüdiger e Valverde devem ser titulares na final da Liga dos Campeões. O técnico italiano, como eu disse, tem usado as partidas fora de casa para dar rodagem ao elenco. O Real Madrid começou o jogo bem, venceu no primeiro tempo por 4-1, com um grande Arda Güler, de novo marcando gols com o Real Madrid. O Arda Güler, que foi o destaque positivo do Real Madrid nessa partida, ele que tem 5 gols nos últimos 5 jogos do Real Madrid, chegou aos 6 gols já em 10 partidas em La Liga. Nesses últimos 5 jogos que ele somou 5 gols com o Real Madrid, ele finalizou no gol 5 vezes, ou seja, ele tem uma porcentagem de 100% de aproveitamento nos gols, no chute a gol nos últimos 5 jogos, marcando 5 gols nas últimas 5 partidas que ele esteve em campo com o Real Madrid. Realmente foi o destaque do jogo. O Ancelotti disse que gosta de ver ele jogando mais próximo do gol. Ele tem atuado nesses jogos que ele tem sido titular como um ponta direita, porque o Real Madrid muda um pouquinho a forma de jogar quando joga com o time não considerado reserva, né? Rossello é a referência no ataque e ele coloca jogadores para acompanhar meio que num 4-3-3, mas não exatamente definido. O Arda Güler tem sido esse atacante pela direita nessas partidas e o Ancelotti disse que a posição dele em campo sempre é mais próximo do gol, porque realmente parece que a bola procura o Arda Güler e ele tem sido um destaque aí desse time não titular do Real Madrid nas partidas que tem jogado desde que que o Ancelotti tem feito esse rodízio no elenco, né? Então o Arda Güler foi um dos destaques. Os outros gols do Real Madrid no primeiro tempo foram marcados por Rossello, que chegou aos 18 gols nessa temporada com o Real Madrid. São números realmente expressivos do centroavante, que é reserva desse time, que tem jogado essas partidas nas quais o Ancelotti tem revezado o elenco. O Rossello, que é o responsável pelos 2 gols na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern. E, de novo, foi importante no jogo contra o Villarreal, marcando mais uma vez. E o outro gol do Real Madrid foi marcado pelo Lucas Vázquez. Todos os gols do Real Madrid na partida saíram no primeiro tempo. O segundo tempo, o começo do Real Madrid na segunda parte foi muito ruim e, na verdade, foi muito bom do Villarreal e principalmente do seu atacante, o Sorloth. Ele já tinha marcado o 4-1, o primeiro gol do Villarreal, no finalzinho da primeira parte, aos 39 minutos. E quando começou o segundo tempo, em 8 minutos ele fez um hat-trick e empatou o jogo. O Sorloth foi um pesadelo para a defesa do Real Madrid, principalmente para o Militão, que está pegando o ritmo ainda de jogo, de posicionamento, de visão, de se adaptar a estar mais constante dentro das partidas, né? O Ancelotti falou muito sobre isso. O Militão teve uma lesão de longa duração, voltou a jogar no final de março e está ainda pegando o ritmo. O Ancelotti foi pouco a pouco com ele, foi colocando ele em campo minutos. Depois, nessa reta mais final, desde que o Real Madrid conquistou o título, tem dado uma constância maior ao Militão. Mas o técnico italiano tem destacado sempre que ele ainda não está 100%, ele ainda não está no seu melhor nível. E hoje o Militão sofreu com o Sorloth, assim como o Rüdiger também, mas se destacou mais o Militão porque a opção do técnico Carlo Ancelotti aos 60 minutos de jogo foi tirar o Militão de campo e colocar o Nacho para tentar com o Rüdiger e Nacho, na verdade mais o Rüdiger fazendo essa marcação individual no Sorloth, que estava muito bem no jogo, tentar parar o ataque do Villarreal, e funcionou, porque a partir dali o Sorloth não teve mais os espaços que estava tendo no início do segundo tempo. Depois do jogo, o Ancelotti falou que o Militão ainda não está 100% e que ele não acha que foi só erro do Militão na partida. Ele disse que tanto o Militão como o Rüdiger não souberam se posicionar bem para marcar o Sorloth, principalmente no início do segundo tempo. Sobre o gol, que é um dos debates por aqui,
O Ancelotti não colocou nenhum dos gols sofridos na conta do Lunin, disse que o Lunin fez uma boa partida, que não foi culpa dele os gols que o Real Madrid sofreu, e vai ganhando cada vez mais força aqui na Espanha a titularidade de Thibaut Courtois na final da Liga dos Campeões. O Courtois que deve ser o goleiro do Real Madrid no último jogo de La Liga no próximo fim de semana, antes da final da Liga dos Campeões. Um jogo que o Ancelotti considerou que não foi equilibrado, e realmente não foi. O primeiro tempo do Real Madrid foi muito bom, muito associativo, não dando oportunidade para o Villarreal contra-atacar, mas na segunda parte o Villarreal conseguiu encaixar o jogo e o Real Madrid terminou sofrendo. Tanto que o Ancelotti faz as substituições, coloca o Nacho, coloca o Camavinga, coloca o Rodrigo em campo, esses três que tudo indica devem ser titulares na final da Champions. A única dúvida é o Nacho, e a situação do Camavinga depende muito de como vai chegar o Tchouaméni. O Rodrigo vai ser titular no ataque do Real Madrid. O Rodrigo que fez uma grande jogada na segunda parte e que a bola acabou parando na trave, seria um belo de um gol do atacante brasileiro. Real Madrid conseguiu mais um jogo sem perder no Campeonato Espanhol. O Ancelotti falou que os 3 pontos não eram o objetivo, porque quem estava jogando algo na partida era o Villarreal, que ainda tinha a possibilidade de classificação para competições europeias, acabou que não se classificou para as competições europeias, e quem ainda está jogando algo do Villarreal é o Sorloth, que nesse momento, com 23 gols, é o artilheiro do Campeonato Espanhol. O Real Madrid já está com o título do Campeonato Espanhol conquistado, está utilizando esses jogos para preparar a final da Liga dos Campeões e acumula aí no Campeonato Espanhol um recorde de 31 jogos sem perder. Desde lá de setembro, quando foi derrotado pelo Atlético de Madrid, o Real Madrid não perdeu mais no Campeonato Espanhol, inclusive só tem uma derrota na competição. Na temporada são 53 jogos do Real Madrid, 40 vitórias, 11 empates com o de hoje e apenas 2 derrotas, sendo que uma só foi nos 90 minutos. O Ancelotti hoje conseguiu dar descanso aos jogadores que devem ser titulares no próximo fim de semana, no último jogo de La Liga, antes da final da Liga dos Campeões, como Vinícius, Bellingham, Toni Kroos, Carvajal, Mendy, inclusive Courtois. O Ancelotti deu descanso para vários jogadores, e o último jogo de La Liga do próximo fim de semana contra o Betis deve ser o ensaio geral, digamos assim, para o que a gente deve ver em campo na final da Liga dos Campeões no dia 1º de junho entre Real Madrid e Borussia Dortmund.